E a gente começa falando da sessão movimentada na Assembleia Legislativa. Foram quase 8 horas de muita discussão e votação do pacote de projetos do governo do Estado. Pela manhã, os parlamentares analisaram as matérias na sala das comissões. Houve consenso e alguns projetos foram retirados de pauta. Servidores estaduais de diversas categorias ocuparam as galerias para acompanhar os trabalhos dos deputados nesta terça-feira. A expectativa era pela votação de projetos importantes do Poder Executivo voltados para o funcionalismo, a exemplo da Polícia Militar, Bombeiros Militares e Magistério. A sessão foi iniciada por volta das 10 horas. Teve apenas um pequeno expediente e os deputados seguiram para a sala das comissões para debater os projetos, entre eles a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece quais serão as metas e as prioridades para o exercício 2019. Alguns projetos do Poder Executivo que estavam causando conflito com as categorias foram retirados de pauta. Entre eles, o que trata da situação dos trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde. Segundo o presidente da Casa, deputado Luciano Bispo, essas matérias voltam a ser discutidas no mês de agosto. São projetos que não causam impacto financeiro no Estado. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem que ter com a lei também eleitoral. A partir de dia 6 tem uma lei eleitoral pela frente. Então aquilo que não causa impacto é melhor ser discutido para amanhã não prejudicar ninguém. O da Fundação, houve uma palavra que houve um contratempo entre uma pessoa, entre o sindicato e a saúde. Estava tudo acordado, depois vieram com outra decisão. Então é uma coisa que pode ser discutida em agosto. Com relação ao empréstimo, né? Essa autorização do empréstimo de 100 milhões de reais. O empréstimo foi retirado, por quê? Porque o Banco do Brasil pediu mais 30 dias de prazo. Então a gente preferimos retirar o projeto já para o próximo ano. A votação do projeto de lei que redefine o funcionamento da Coordenadoria Geral de Perícias, modificando a carreira do papiloscopista, também foi deixada para o retorno do Legislativo em agosto. A retirada de pauta abre uma possibilidade de discussão, algo que não aconteceu. Esse projeto é um projeto que foi concebido sem a participação dos peritos oficiais, sem a participação dos gestores, e é algo que é inaceitável, já que ele mexe com a estrutura da perícia. O Sintese também fez questão de acompanhar a votação. O projeto que altera a tabela remuneratória da carreira dos profissionais agradou a categoria. Porém, existe outro ponto que preocupa os professores. A questão do artigo 3º da Lei 250, ao ser revogado, né, pela proposta do governo, sim, porque aí deixa de existir a nossa carreira. Então, esse item está em negociação, o governador abriu diálogo com o sindicato sobre esse item. Com relação à tabela, fechou o sindicato e o governo os 15%. Os trabalhos na Assembleia Legislativa prosseguiram até o final da tarde. Os deputados aprovaram vários projetos, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos policiais civis e militares e professores. Passava das 2h30 da tarde quando os deputados encerraram os trabalhos nas comissões e encaminharam os projetos ao plenário. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada sem objeções. Para 2019, o valor previsto é de quase 10 bilhões de reais. Das proposituras, metade foi do Poder Executivo. Entre elas, a que amplia a carreira da Procuradoria-Geral do Estado em 6 níveis e cria um aumento de 10% para os procuradores assistentes. Além disso, prevê a criação de 5 cargos para procurador do Estado. Vigilantes públicos também esperam ainda a matéria chegar, não chegou. Lógico que o que ficou aqui na casa foi aqueles projetos que não têm tanta discussão, projetos mais tranquilos. Lógico que vai beneficiar várias categorias de servidores, nem todos serão, lógico, contemplados nesse momento. O governo ainda persiste em atrasar salário e não dar recomposição da inflação. Tem a questão também da criação de cargos para procurador do Estado, mesmo o Estado não estando dentro da lei de responsabilidade fiscal. Dentro do limite das negociações, aconteceram uma série de avanços para os servidores, não apenas para esta questão dos procuradores. Ainda sobre categorias, os deputados aprovaram uma tabela que trata do plano de carreira dos professores e traz variação de aumento de 6% a 15% sobre o piso salarial do educador,
de acordo com a titulação de cada um. Apesar do governo chamar de ganho para a categoria, o resultado ainda é parcial. Os professores entendem que ainda falta muito para as perdas serem reparadas. Na negociação com o governo, chegamos a essa proposta, 15% de escalonamento na carreira, que vai de 6 a 15. 6 para quem tem graduação, chegando a 15 para quem tem doutorado. Para nós e para os professores que deliberaram em assembleia pela aceitação da proposta, é o início da retomada de uma carreira que foi destruída. Já os policiais civis e militares tiveram os pleitos dos subsídios atendidos. No caso dos agentes, estes terão gratificações salariais incorporadas à remuneração. Quanto aos militares reformados, inativos e as pensionistas, cerca de 4.000 beneficiados que perderam o direito de uma complementação remuneratória no passado vão ter o direito de volta. Mas o prazo anterior, acordado com o governo, foi mudado. O acordo era para que a gente recebesse, com a aprovação da lei, em 1º de maio, porém, com a possibilidade de receber em janeiro, fevereiro ou março, né? Mas, independente disso, a gente reconhece que o governo abriu a possibilidade, houve um diálogo e houve, pelo menos, a correção dessa injustiça de retirada do direito, deixando claro que o retroativo não foi possível nesse acordo, por conta que o governo não cedeu, porém, compete a cada policial, bombeiro militar e as pensionistas buscarem a sua reparação no âmbito que eles acharem interessante. O que ocorre é que a Polícia Civil, com relação aos auxiliares, terá o seu subsídio imediatamente implantado. Por quê? Porque no caso deles não gera impacto. Portanto, é diferente de outros que nós garantimos o subsídio sem a vinculação com a lei de responsabilidade fiscal, mas com o prazo para maio do próximo ano. No caso dos militares? Os militares já vem de lei anterior. Houve algumas adaptações no projeto, mas o subsídio dos militares já foi aprovado inicialmente sem vinculação com o limite prudencial. Os parlamentares também aprovaram um projeto que autoriza prefeituras, câmaras de vereadores e empresas da administração direta a contratarem com o IPE Saúde e, com as proposituras apreciadas, encerraram os trabalhos do primeiro semestre.